gostaria de agradecer o Sheikh Jihad Hamadeh, que atendeu o nosso convite, na verdade um convite do professor Dilvo, uma pessoa muito importante, uma pessoa que tem uma agenda muito difícil e vai estar aqui para nos agraciar com uma palestra muito importante para a nossa formação, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Uma palestra de reflexão. A discussão que o Sheikh vai trazer a respeito dos refugiados sírios no mundo. No mundo, e em particular falar um pouquinho sobre como é isso no Brasil. Só para contar um pouquinho sobre a atuação do Sheikh. O Sheikh é presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e Estudos Estratégicos. É vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas. E como formação, ele tem jurisprudência islâmica pela Islamic University of Medina, ciências sociais pela UNIA, história pela Uniban, é mestrando em comunicação social pela UMESP e Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Então, podem ver que a carreira é uma carreira acadêmica, inclusive, né, de muita cultura, de muita experiência. Por favor, muito obrigado pela presença, fique à vontade. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa... eu, como religioso, eu não posso deixar. Se o religioso não agradecer a Deus, vocês vão esperar isso de quem, né? Então, tem que agradecer a Deus por essa oportunidade. Depois de agradecer a Deus, o profeta Muhammad diz, não agradece a Deus quem não agradece às pessoas. Então, gostaria de agradecer ao diretor do curso, professor Walter Moro, também ao professor Dilvo, a esposa dele também, que intermediou, professoras que estão aqui, a todos vocês, por nos receberem nessa noite. Na realidade, sempre nós temos um tempo para a gente trocar conhecimento. Troca de conhecimento, nunca estamos ocupados. A gente pode estar ocupado para comer, para almoçar, mas para adquirir conhecimento a gente nunca está ocupado. E quando eu estou aqui, eu estou adquirindo maior conhecimento do que vocês possam imaginar que vocês aqui estão tendo. Não, eu sou o maior beneficiado nessa noite. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar em outras oportunidades, se Deus quiser. Só para... que horas são? Só para a gente poder marcar. 7h20. Nós temos até que hora? 1h10. 1h10. Então eu vou falar uma parte e abrir espaço para que vocês também possam perguntar e tirar as suas dúvidas sobre qualquer coisa que esteja ligada ao tema, ou que vocês tenham. Eu pediria para você marcar pelo menos uma meia hora para... Aí você me dá o primeiro toque, o segundo já pode dar um material. Falar sobre os refugiados sírios no mundo. Como o diretor disse, nós vamos falar sobre a questão dos refugiados. No mundo, de forma geral, e falar sobre os refugiados sírios de forma específica, para que a gente possa ter, a gente ouve muitas notícias, a gente ouve muitas informações, somos bombardeados, gente a favor, gente contra, o Brasil tem condições de absorver, não tem, a Europa tem condições de absorver, não tem, os refugiados são só sírios, ou tem outras nacionalidades. Como é que está essa mobilização no mundo e o porquê? O mais importante é o porquê que existem refugiados. A reflexão está aqui. Tá, nós temos refugiados, maravilha, tudo bem. Houve um furacão, houve uma tempestade, houve um terremoto e eu tenho refugiados. Não tem o que fazer. Agora, temos refugiados em decorrência do ser humano.
o ser humano que provocou isso. Aí, o que mobiliza, o que faz o ser humano provocar o refúgio dos seus semelhantes? Aqui que está o pulo do gato, vamos dizer. Por gentileza. Aqui tem uma definição do que é o refugiado. O refugiado é todo aquele, porque você tem vários tipos de refugiados. E o refugiado que nós estamos abordando aqui é o refugiado humanitário, refúgio humanitário. Ele abandona o seu lar de repente por uma questão de guerra, por risco de morte, risco de ser prejudicado, as mulheres correrem o risco de serem estupradas e escravizadas, crianças serem recrutadas para exércitos mercenários e assim por diante. E aí depois a gente vai explicar o porquê eu falo sobre a questão de exércitos mercenários. E eles têm nomes, porém no final eles são exércitos mercenários que são contratados por exército, por países, por governos, e eles fazem um trabalho e usam nomes bem conhecidos. Muito conhecidos, e vocês vão ver isso mais para frente, se Deus quiser. Refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, isso está acontecendo na Birmânia hoje, mas ninguém fala. A gente ouve falar sobre os sírios, mas está acontecendo também no Iraque. Muito. Hoje, nesse momento, está acontecendo isso no Iraque, está acontecendo isso na África, está acontecendo isso na Palestina, está acontecendo isso, como eu disse, na Birmânia, que os refugiados estão saindo e tentando buscar abrigo em Bangladesh. Há uma mobilização, uma mobilidade hoje no mundo, e a gente só ouve falar de alguns lugares, mas a Síria a gente não ouve mais falar. Nós fomos tão bombardeados, intensamente bombardeados, e de repente, da noite para o dia, acabou essa fala. Acabou da noite para o dia o problema deles? Não. Acabou o interesse em divulgar. E aí a gente vai falar um pouquinho também do porquê disso. Encontra-se fora do seu país de origem e que por causa dos ditos temores não pode ou não quer regressar ao mesmo, ou devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Aqui nós estamos vendo que a pessoa ela é obrigada a sair, ela não decidiu, ela não planejou, e eu digo para vocês, meus queridos amigos, a maior parte dos refugiados sírios, a gente vai focar agora só nos sírios, sobre essa questão, são iguais a nós. São pessoas como nós, tinham o seu emprego, tinham uma formação, acadêmica, ou eram professores, médicos, engenheiros, de diversos comerciantes estabelecidos, empresários, e da noite para o dia se tornou um refugiado com nada. Saiu muitas vezes, o dinheiro que ele tinha, teve que comprar um passaporte para poder viajar. E comprou de quem? Do próprio governo, de agentes do próprio governo. No câmbio negro, que fizeram passaporte para ele com 2, 3 mil dólares, pagou e teve que sair através das fronteiras com a Turquia, com o Líbano, com a Jordânia, e fugiu. E aí ele foi para onde? Não sei. Porque não estava nos planos dele. Imagine agora, você está aqui e do nada começa a ser bombardeado. São Paulo começa a ser bombardeado, o Brasil começa a ser bombardeado, e você, para fugir com a sua família, com seus filhos,
e seus pais, aí você pega o que você tem e foge. Você sai e foge. E da noite para o dia, você tinha o seu carro, você não tem mais nada, você virou refugiado. E da noite para o dia, a sua conta estava recheada de dinheiro, você não tem nada, você não consegue sacar nada, e você vira um mendigo, um pedinte. Você não tem como comprovar a sua formação, porque não deu tempo de você chegar na universidade e pedir um atestado escolar ou um certificado, uma cópia do seu diploma. Você não tem como. A maior parte dos refugiados sírios é como nós aqui. E os que estão no Brasil, idem. Por favor. A ONU considera a crise da Síria, né, em 2015 ela chegou no auge, em 2015 ela chegou no auge, e ela é considerada a pior crise porque em intensidade, porque na África nós temos, teve em Angola, teve na Etiópia, tivemos em vários lugares, tivemos no Sudão, em várias mobilizações, movimentações de povos, de tribos, porém como a Síria não teve igual. Porque a intensidade das pessoas e a importância das pessoas dentro da sociedade, as cidades sírias foram dizimadas a pó, viraram cidades fantasmas. Cidade de Alepo. Alepo, todo mundo ouviu falar sobre o massacre das crianças que houve, né, esse ano, e mobilizou as pessoas no mundo inteiro, artistas do mundo inteiro, virou uma cidade fantasma. Fantasma. Aqui tem um professor que é de Alepo. De Alepo. Eu nasci em Damasco, mas por questões, eu não posso entrar, desde 73 eu não posso entrar no meu país de nascença, sou proibido de entrar no meu país. É porque também deve ser porque eu falo muito, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, e é isso, Em 2015, o grupo de pessoas que se deslocou de seus países, fugindo de perseguições políticas e guerras, chegou a 65 milhões. 65,3 milhões. Não em trânsito no momento, preste atenção nessas palavras, mas que passaram por essa situação desde que esses números foram ou são compilados. O número registrou alta de 9,7% na comparação em 2014. Isso é um número, é um índice muito grande. Para quem trabalha com deslocamento de pessoas, deslocamento humano, isso é uma taxa muito grande. E provoca catástrofes, provoca problemas econômicos, provoca situações políticas e muda a situação de vários países em volta disso. A origem da maior parte dos refugiados, isso é importante sabermos, a origem da maior parte dos refugiados é a África ou o Oriente Médio. E a pergunta fica, por quê? Por que a África e por que o Oriente Médio? Qual é a situação social, econômica, política desses lugares? Qual o sistema, qual que é o regime que governa esses países que estão nesses locais? É muito importante nós fazermos essa reflexão para podermos entender certas coisas que acontecem nas nossas regiões aqui. Não esqueçamos que aqui na América Central há uma mobilidade muito grande, há um deslocamento humano muito grande, há refugiados,
República Dominicana, Costa Rica, você tem várias pessoas que estão... o ano passado participei de uma reunião no México da ONU sobre essa mobilidade, sobre os refugiados. E os números são alarmantes para nós aqui na América, nas Américas, é muito grande. E é necessário, porque nós vamos sentir os efeitos disso, socialmente, economicamente, e nós precisamos estar preparados e saber, nos conscientizar para saber como lidar com essa situação. Eles fogem por conta de conflitos internos, guerras, perseguições políticas, ações de grupos terroristas, e aqui terroristas, nós precisamos frisar, o que é terrorismo? Quem são os terroristas? Fala-se que é uma questão de briga religiosa, não tem religião nenhuma nisso, não tem briga nenhuma religiosa, é uma questão territorial, é uma questão de e vocês vão ouvir isso mais para frente, e por isso que vocês não ouvem mais nada sobre a Síria nos jornais. Da noite para o dia acabou o problema da Síria. Sendo que até ontem que eu digo assim, um dia anterior, se precisava de um guarda de trânsito para organizar a movimentação dos aviões de ataque, de guerra, de tantos países que estavam dentro da Síria. Você tinha aviões do Irã, aviões da Rússia, aviões de Israel, todos ali dentro da Síria, bombardeando a Síria. Qual que é o motivo? E da noite para o dia não tem mais nada nos jornais. Metade do fluxo anual de refugiados são sírios. Isso está diminuindo agora. Está diminuindo porque estabilizou essa movimentação da saída da Síria, estabilizou. Agora nós temos uma movimentação de sírios refugiados agora fora da Síria. Então aqueles que estão no Egito estão sendo perseguidos, eles têm que ir para a África, têm que ir para a Líbia, da Líbia pegar botes e sair para a Itália, para Malta, tentar chegar na Europa. E aí é onde muitos deles, e aí fala-se sobre a morte, eles estão morrendo nos botes, na travessia da África para a Europa. Não, a maior parte deles que morre nessa travessia em terra. Quando vai passar de país para país, eles têm que se submeter a muitas coisas e muitos deles são mortos e deixados. E como é uma grande área de deserto, eles não são reconhecidos, são enterrados, deixados, e aí fica como desaparecido. E aí depois eles têm que enfrentar a travessia do mar. Por favor. As rotas durante a crise dos refugiados. O que acontece? Eles saem da Síria, e a mentalidade do refugiado sírio, o refugiado de outros países, quando a situação dele não é estável no país dele, ele não tem condições de viver, já era uma situação crítica, e ele aproveita esse momento e sai para buscar novos horizontes em outro país, uma condição de vida melhor em outros países, ele também está indo buscar e está decidindo mudar a sua vida e mudar de local. Então ele vai escolher querer ir para os Estados Unidos, querer ir para países de primeiro mundo, onde ele possa ser recebido. Normalmente os refugiados da África, eles por terem sido colonizados pela França, eles têm às vezes muito mais facilidade de chegar à França, chegar a alguns países como a Espanha, Portugal e assim por diante. Porém,
Os sírios é um caso particular e peculiar porque eles tinham estabilidade. Então, quando eles saem, a rota deles é sempre os países vizinhos. Por quê? Porque ele tem esperança de voltar para o seu país. Ele espera que essa guerra tenha um fim e ele possa voltar para o seu país. O único problema que ele não contava é que ele não tem mais a sua casa, não tem mais o seu terreno. Ele não se sabe mais onde ele morava. Ele não consegue mais identificar onde estava a casa dele, porque há uma destruição geral. E muitos perderam o seu direito de regresso. Ele pode regressar, entrar no país, mas ele não tem mais direito à sua terra, à sua propriedade. Ele não tem como comprovar isso mais. Então muitos ficam em volta da fronteira com a Síria. Nós temos, só no Líbano, 2,5 milhões de refugiados. Sabe qual que é a população do Líbano? Toda ela? 3,5 milhões. 10 mil metros quadrados. E 2,5 milhões de refugiados. Vocês imaginem isso na mudança. E aí você tinha que ter um equilíbrio. As coisas vão muito além do que simplesmente eu tenho pessoas dentro da minha casa. Não, é mais do que isso. São pessoas, é um país, o Líbano é um país onde está dividido, tem um equilíbrio religioso, de comunidades religiosas, a população é dividida por religião. Você tem os cristãos são divididos em duas partes, os ortodoxos, e você tem os maronitas, que são os católicos, que seguem a Santa Sé. Você tem os muçulmanos, que são divididos em sunitas, xiitas, drusos, e eles vivem mais ou menos vai afetar na situação social do país. Turquia, hoje nós temos na Turquia mais ou menos 5 milhões de refugiados. No Líbano, você tem na Jordânia também, e eles se concentram lá. Por quê? Porque a esperança é voltar para a sua casa. Ele quer voltar para o emprego dele, ele quer voltar para o trabalho dele, ele quer voltar para a universidade. Ele tem uma vida, como é que ele vai deixar a vida dele sair e vai embora? Ele não consegue, ele não imagina isso. Ele está pegado à terra dele. São pessoas que foram obrigadas a sair, mas ele tinha uma vida diferente da pessoa. Não tenho nada a perder mesmo, eu vou embora. Aqui no Brasil nós temos um médico, um entre milhares de exemplos. Um médico, cirurgião renomado na Síria, não consegue validar o seu diploma e hoje ele trabalha em Santo André de cozinheiro, lava prato num restaurante. E está assim há 2 anos e meio. Cirurgião renomado. E não consegue validar, ele não consegue uma licença, ele não consegue ser reconhecido como médico. Se coloque nessa situação. Inúmeros casos assim, inúmeros. Da noite para o dia, ele era um empresário e agora ele é um mendigo. Está pedindo, por favor, favores desse e daquele. Mais do que isso, né? Ele ainda é tido como terrorista, como invasor e está roubando o emprego nosso. E isso aqui no Brasil ainda nós estamos falando de um número de mais ou menos 8 mil refugiados sírios no Brasil. Não é nada, não é nada. Coloque aqui num bairro de São Paulo, 8 mil pessoas. Não faz diferença nenhuma, mas na Europa faz. Só que a Europa não os recebe. E aqui a gente vai falar sobre algumas questões. Pode passar para frente, por favor. Essas travessias pagam
várias pessoas daqui do Brasil, refugiados, que se aventuraram e fizeram essa rota pela Líbia, porque eles estavam buscando, porque o refugiado, o que acontece? Os 8.000 que vêm para o Brasil é porque não tiveram condições nenhuma de ir para outro lugar. O único país que lhes abriu as portas foi o Brasil. Por quê? Esses refugiados tentaram ir para a Europa. Por que a Europa? Porque é o mais próximo, é a região mais estável e mais próxima do seu país natal, que é a Síria. Então ele ainda tem esperança de ficar lá um tempo e voltar. E ainda mais porque na Europa, se ele conseguir entrar... Se ele conseguir entrar na Europa, o que acontece? Há uma ajuda do governo. Os governos da Europa lhes dão assistência, lhes dão emprego, bolsa de estudo para os seus filhos, vão cuidar deles. É porque a Europa também tem um coração muito grande, são cheios de solidariedade. Não. Não, é por outra coisa. Eu vou explicar o porquê. Nós sabemos que a Europa está envelhecendo e isso é irreversível. A taxa de natalidade é de 1,8 na Europa. Então, se vocês perceberem, fizeram uma estatística, uma pesquisa, quem são são permitidos e são aceitos a entrar na Europa? Eles fazem uma triagem. E eu fui lá, eu fui lá, eu vi, tem muitas pesquisas, tem muitas filmagens, muitas pessoas, brasileiros mesmo que estão lá, vivendo entre os refugiados, estão vendo o que está acontecendo. O que acontece? Eles fazem uma triagem e buscam as pessoas mais jovens, formadas, que se assemelham mais aos europeus e que têm filhos pequenos. Dou um exemplo da Suécia. Cada 6 meses eles dão do bom e do melhor. Você entrou lá, se você foi aceito, pronto, você está garantido. Você vai viver uma vida boa. Cada 6 meses, assistentes sociais vão te visitar em casa e fazer uma pesquisa com você, cada 6 meses, para ver se houve já a assimilação. E essa é a palavra, assimilação. Quem é da área das humanas sociais, sabe a diferença, sociologia, antropologia, sabe a diferença entre a palavra assimilação e aculturação. Ok? Existe uma diferença muito grande. Assimilação é quando você apaga a sua cultura original e adota uma outra no lugar daquela. E eles vão para buscar e ver se houve já a assimilação. Eles não estão preocupados com os pais, estão preocupados com os filhos. Então, eles não dão visto, só mediante uma pesquisa, triagem muito longa. Porém, eles deixam uma brecha. Olha só, se você conseguir entrar na Alemanha e rasgar o seu passaporte no aeroporto, nós não temos opção, vamos ter que deixar você e te dar refúgio. Mas eu te dar visto para entrar, você não vai entrar, a não ser que seja dentro daquela triagem. Então muitos tentam roubar passaportes, falsificar passaportes, fazer de um jeito, entrar pelo mar, entrar de qualquer jeito, e lá ele rasga toda a papelada dele. Pronto, ele é um Zé Ninguém agora, eu estou aqui, vocês não vão ter que se virar comigo. E aí, o governo é responsável, a Europa é responsável. O caso do Brasil é diferente. O caso do Brasil, o Brasil ele abre espaço. Ele dá um visto para
E isso era há mais ou menos um ano atrás. Agora estão dificultando mais, porque também não tem muitos pedidos. Ou tem, mas não. Estão dificultando um pouquinho mais. O que acontece? O refugiado chega na embaixada brasileira, no Egito ou na Turquia, em algum lugar, e ele pede um visto. Não é dado visto para ele de refugiado, é dado um visto de turismo. Tudo tem um porquê. Em árabe, na jurisprudência islâmica diz: "Idha urifa as-sabab batala al-ajab". Entenderam, né? Se for entendido o motivo, acaba a surpresa. Se você sabe o motivo de tal coisa, acaba a surpresa. Você não fica mais surpreso, porque você já sabe o porquê que aconteceu aquilo. No Brasil, o que acontece? Ele cede um visto de turismo. E aí o refugiado vem para o Brasil como refugiado e ele vai até o Caritas, vai até a Polícia Federal, vai até... e entra com um pedido de refúgio. E é dado para ele imediatamente um protocolo. Ele pode fazer fazer toda a documentação, pode tirar carteira de trabalho, perfeito, maravilha. E é dado durante 6 meses ou alguns meses uma contribuição pequena, mas é a única responsabilidade. Por quê? Porque o Brasil não é responsável por ele. Por quê? Porque ele não entrou com visto de refúgio, ele entrou como turista aqui. Porque se o Brasil dá um visto de refúgio, ele é responsável por ele desde lá até aqui. E aí vem o refugiado aqui no Brasil. Eu estou colocando para vocês o roteiro, nós temos pouco tempo. E aí ele desce aqui em Guarulhos, e aí ele desce. Por que o Brasil é o último país a ser escolhido para refúgio? Primeiro, a língua. O cara nunca ouviu falar de português. Se fosse francês, inglês, ainda dá para se virar. Português, árabe, português, imagine. Segundo, a distância geográfica. Terceiro, cultura diferente, alimentar, tudo diferente. A Europa ainda tem um conhecimento, você ainda tem uma cultura similar, ainda tem um conhecimento. Os europeus conhecem dos costumes árabes, islâmicos. O Brasil não conhece. E aí ele imagina: eu vou para o Brasil, nunca mais eu vou voltar para a minha terra. E a minha vontade é de voltar para a minha terra, voltar para a minha história, voltar para o meu cotidiano. Então ele reluta muito, mas é a última opção. E aí o que acontece? Ele desce em Guarulhos, muitas vezes ele está com a família, tem algum dinheiro que ele juntou, vendeu alguma coisa, está com dinheiro, 3, 4 mil dólares. E aí vem um bendito de uma pessoa solidária que está ali e tenta ajudá-lo. E aí o recebe e ele fica todo contente que pelo menos alguém está conseguindo se comunicar com ele. E aí quando chega na Dutra, desce, assalta, pega tudo, ainda toma uns tapas, leva tudo que ele tem e aí ele fica à beira da estrada. E isso acontece muito. E hoje você vai ver na Liberdade, em lugares de ocupação, você vai ver, porque ele não tem outra opção. E aí ele se torna o quê? Um grupo de risco. Um grupo de risco para o narcotráfico, para o tráfico, para mulas, e assim por diante. Fora que ele está vindo de um lugar que passou por vários lugares e ele pode carregar, pode estar contaminado, pode estar com alguma doença que não tem no Brasil, não está, e aí ele não passa, não tem assistência médica. E aí ele é discriminado na rua, porque ele é tido como uma pessoa que está vindo para roubar o meu emprego. E aí os filhos são discriminados nas escolas,
e assim por diante. Isso acontece muito, 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 muito. Por favor, essa foto todo mundo... Isso acontece muito. Só que essa foto é que foi divulgada e comoveu as pessoas. Por gentileza. Pode passar. Essa aqui é a realidade. Isso aqui é um bombardeio. O que acontece? Esse aqui é um tipo de bombardeio. São aviões russos que estão bombardeando Alepo. Vejam a cidade toda fantasma. Mas tem um outro tipo, vocês veem que essa bomba é um míssil. Então ele passou, soltou o míssil e aí ela explode para cima. O que acontece? O míssil, quando ele cai, ele explode, então ele faz um buraco no chão e explode para cima. Depois teve uma outra modalidade, que era os barris. Isso nunca foi usado em lugar nenhum do mundo. Só na Síria que testaram e deu muito bem. Teve um resultado muito satisfatório para os donos da ideia. Que é passar por helicóptero e soltar barris explosivos. O que o barril explosivo faz? É um barril normal, você joga e ele explode. E o que acontece com o barril? O barril ele explode assim. Ele cai e não explode para cima, ele explode para os lados. Então ele pega uma área grande na horizontal. Pode passar, por favor. E aí vocês vão ver, esse é o resultado desses barris explosivos. E são proibidos. São proibidos em qualquer guerra. Pode... Por favor. Esse é um refugiado, uma criança refugiada na fronteira com a Síria. Ela está no Líbano e isso é no inverno. E no inverno é neve. E a única coisa que os protege, isso aqui são tapetes de oração para os muçulmanos. Ele coloca um embaixo e outro em cima. Muitos morrem, velhos e crianças morrem congeladas, porque não tem proteção nenhuma. E moram normalmente em tendas ou containers. Por favor. Esses aqui são na Jordânia, né? Esse aqui é um campo de refugiados, o maior que existe. A maior área de refugiados sírios que existe está na Jordânia, na fronteira com a Síria. Por favor. Pode passar. Pode passar. Continua, por favor. Os refugiados que vêm, a comunidade, graças a Deus, quando os refugiados vêm para cá, quem cuida deles? Quem ajuda a cuidar bastante são a comunidade muçulmana, mas não é a maior. Mais do que a comunidade islâmica, são as igrejas cristãs, católicas e cristãs evangélicas, que ajudam a acolher. E aí você pode pensar, então foi esse o nosso pensamento no começo. Estão querendo evangelizar. Não. Eles levavam para a mesquita os sírios em respeito à religião deles. Sim, sempre tem aquele que é aproveitador, mas a maior parte era por solidariedade. A maior parte. E aqui você vê que as religiões não são o motivo da guerra. Elas são o motivo da solução das guerras. Só que as pessoas que fazem guerras colocam a conta na religião. E nós agradecemos, eu sempre agradeço em público, as igrejas, os templos religiosos, as associações sociais, religiosas e sem identidade religiosa, que
que ajudaram e continuam ajudando essas pessoas. Por favor. Por favor. E agora, recentemente, no primeiro semestre, tem mais 5 minutos antes de você me dar uma chave de braço? No primeiro semestre, houve uma movimentação de alguns artistas, 150 artistas reconhecidos aqui no Brasil, de diversos canais de televisão, de diversas áreas, artistas renomados, e aí entraram em contato e queriam uma ajuda, orientação, porque eles queriam visitar os campos de refugiados no Líbano. E aí organizei uma viagem para eles, e eles foram visitar os campos de refugiados na fronteira com a Síria e Líbano. Com a Síria foi Flávia Alessandra, foi a Priscila Fantin, Daniele Suzuki, um grupo foram lá, visitaram, voltaram chocados e com um projeto agora querendo trazer órfãos para cá, para o Brasil, para lhes dar uma condição de vida melhor, qualidade de vida melhor, educação melhor, de acordo com os parâmetros que eles tinham. Porém, a dificuldade é muito grande, e aí, logo depois que eu os convidei esse grupo também para ir para a Turquia, e lá eles visitaram os campos de refugiados, e aí nessa eu fui junto, fomos até os campos de refugiados na fronteira com a Síria, e lá visitamos os refugiados que estão na Turquia. Estão em melhores condições porque o governo turco, ele tomou a frente. Enquanto que os outros países, as entidades, a Cruz Vermelha Internacional, você tem a ONU, a Acnur e outras entidades tomaram a frente e os governos se eximiram. Enquanto que na Turquia não. O governo turco chegou na frente e falou, não, ninguém aqui. Aqui é a soberania nossa dos turcos, e aí nós vamos assumir aqui. E aí aconteceu um fato. Por que isso? Eu perguntei isso. Quando nós chegamos lá na Turquia, nós tivemos acesso livre. Enquanto algumas organizações internacionais não tinham, nem pensavam que poderiam entrar e chegar na fronteira ou chegar a esses lugares. E nós chegamos. E aí todo mundo queria saber, até a Embaixada Brasileira queria saber como. E aí eu perguntei para as pessoas, os nossos contatos lá, essas pessoas que eu conhecia, o porquê. E aí eles falaram algumas coisas que são perigosas. Falaram, não, mas porque eu quero saber onde os refugiados, esses que estão no meu país, eu sou responsável por eles. E quando eles saem, quando eles desaparecem, eu quero saber. Então, quando eu sou responsável, eu tenho que correr atrás. Quando está na mão de uma instituição, eu não sei onde é que eles foram. E isso porque 3.000 refugiados, 3.000 crianças estão desaparecidas. Não sabem onde estão. E elas servem. Eu vou encerrar. Não, tem 40 minutos. Ainda tem 40? Pode passar. Essa aqui é a fronteira. Volta um pouquinho. E eu estou achando que... Ai, meu Deus, ultrapassei o tempo. Se puder voltar. Essa aqui, onde tem esse risco aqui, é a fronteira com a Síria. Essa aqui, essa montanha fica na Síria. E esse aqui é uma cidade chamada Reyhanlı, que fica na Turquia. A vontade era de atravessar, mas ia criar um problema político muito grande para a Turquia, mas não podia. Mas a vontade era de ir para a Síria, de ver, de ir. Nós estávamos a mais ou menos 30 ou 40 quilômetros de Alepo. E a vontade era de ir lá. E eles falaram, não, vão ser bombardeados. É só atravessar que vão ser bombardeados. Então, nem fácil, vão provocar um problema grave, né, para a Turquia, porque nós estamos em solo turco, nós entramos na Turquia, então não tínhamos que nos ater
E eu, principalmente, não eles, mas eu, a minha vontade era pessoal. Por gentileza. Nesse local, esse aqui era a abertura, nós chegamos num dia, quando fomos convidados para a inauguração de um campo de refugiados para órfãos. Nós temos na Turquia, é que a gente fala de refugiado, mas a gente não sabe exatamente o que é um refugiado. Refugiados são 300 mil crianças desacompanhadas. Existe uma diferença entre ser desacompanhado e órfão. O órfão, ele perdeu o pai. Perdeu um dos pais. Ou perdeu os dois pais, mas ele tem quem cuida. Ele tem um vizinho ainda que ainda o reconhece. Para o tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, prato cheio. E aí eu volto para aquela pergunta: onde estão as 3 mil crianças desaparecidas? E isso acontece muito. Na Turquia ainda existe um controle do governo. E os outros lugares que você não sabe quem entra e quem sai. O que existe de tráfico de órgãos? De novo, a gente imagina o refugiado inteiro, igual a nós, certo? Não. Refugiado de guerra, ele vai sem uma perna, metade do rosto, sem o nariz, com um buraco. Já viram isso? Nunca viram? A realidade é outra. Ele está morrendo e aí ele é fruto, muitas vezes, a ambulância interceptada é levado esse corpo, a criança ou a pessoa ainda viva, para tirar o órgão ainda vivo. E isso acontece de montão, acontece muito. Aqui nós estávamos caminho para Alepo, né? Halep. Esse é o grupo que estava comigo: Fernando Roncato, Bernardo, Daniel Suzuki, Viviane Reis, por gentileza. Esse é um campo de refugiados para órfãos, só para órfãos, crianças desacompanhadas. E aqui nós tivemos contato com as crianças. Vocês sentam com as crianças, a gente não tinha mais lágrima de tanto que a gente chorava. E ó que eu já passei por várias coisas. Eu já estive na Bósnia, na guerra da Bósnia, na guerra do Golfo, já estive em vários lugares. Acordei vocês com esse barulho, né? Desculpem, não queria acordar. E aqui houve uma parceria entre o governo da Turquia e o Catar e fizeram isso. Só que esse é um dos acampamentos, por gentileza. Essas são as crianças. Todas elas são órfãs. Todas elas órfãs de pais e mães. E muitos são desacompanhados. Muitas crianças são desacompanhadas. Não tem ninguém. Muitas crianças têm problema de saúde aqui. Você senta com as crianças e elas vão te relatando. Sentamos com uma criança, 8 anos. E essa criança fugiu da guerra. Ela estava em Alepo. E ela relatou para mim, para todo mundo, e estávamos filmando. E ela relatou exatamente como é que ela saiu, como é que ela viu a família morrer. E saiu em direção à floresta. Ela disse que estava perdida, ela não sabia para onde ir. Mas ela foi em direção à floresta, porque as árvores, e aí era a fronteira. E aí atravessou, resgataram ela, levaram, e a pergunta que nós fizemos: você tem vontade de voltar? Aí ela falou:
dá para voltar no tempo, para voltar para os meus amigos e minha família? Falei, não dá, né? Aí essa criança falou, então vou fazer o que na Síria? Falei, qual que é a sua perspectiva? Uma criança de 8 anos, qual que é a sua perspectiva? Ele falou, não tenho perspectiva, eu perdi tudo, eu não vejo futuro, eu não tenho perspectiva na minha vida. Eu queria ter perspectiva. Você tem, você volta para o seu país, eu não tenho, eu estou num outro país, eu não sei falar a língua, eu não posso voltar para o meu país, eu não volto para a minha família, eu não tenho meus amigos, eu não conheço ninguém aqui. Uma criança de 8 anos com essa noção. E aí ele falando que as bombas caindo, e ele fala, eu desejava naquele momento morrer, só que na minha religião é proibido o suicídio. Mas eu desejava que uma bomba caísse na minha cabeça para eu ter morrido com a minha família. Imagine as histórias, e essa criança quando vai... E são milhares de crianças, quer dizer, você dá uma atenção para essa criança, mas e o resto? Por favor. Esse aqui é o que cuida, esse homem ele é sírio, e ele resgatou várias crianças que estavam naquele acampamento, naquele campo de refugiados, ele resgatou, é um educador, e está tentando trazer o ambiente para essas crianças, do jeito que elas, trazendo professores árabes, sírios, para dar um pouquinho de conforto para essas crianças. Por gentileza. Esse aqui é por favor. Esse aqui é um campo de refugiados para órfãos. São todos containers aqui, são containers que são feitos, adaptados para... E os refugiados moram nesses containers. Isso é na Turquia, na fronteira com a Síria. Por gentileza. Por favor. Se puder clicar. Bom. Eu acho que não. Tem algum arquivo separado? Tem um vídeo, né? Vamos buscar. Pode buscar? É esse? Esse aí, o de baixo. É isso. Deixa eu só ligar o som aqui. Esse aqui eu sentei com várias pessoas. Esse aqui é na mesquita, oferecendo comida para eles. É uma vida. Você olha uma pessoa que já tem uma condição social diferente, e você oferece, é uma coisa. Agora você vê um médico, você vê um engenheiro, um doutor, professor universitário, naquela situação, esticando a mão, você vê a humilhação no rosto dele, ele envergonhado de estar naquela situação, é de rachar o coração. Em fila, pedindo um prato de comida, e as pessoas se solidarizando. E aqui não tem religião, pessoal, aqui não tem, esse é cristão, esse é ateu, esse é muçulmano, não tem. Um ajuda o outro. E isso é que a gente viu das religiões, o que a gente viu das pessoas, uma pessoa ajudando a outra. Só que quem é o culpado de provocar isso? São pessoas que se dizem religiosas. São pessoas que se dizem que estão defendendo o meio ambiente, que estão defendendo a humanidade, que são governantes, que fabricam armas. Essa é a questão. A questão é, quem está fabricando armas precisa do quê?
consumo de armas. Eu tenho um laboratório que fabrico remédio contra a gripe. Nas minhas orações eu vou pedir o quê? Se eu não tenho escrúpulos, eu vou pedir, oh Deus, pela sua misericórdia, todo mundo seja contaminado com o vírus da gripe. Se não for, se Deus não ajudar nisso, eu até consigo provocar e produzir um vírus aí e coloco aí na água e assim por diante. Nós vivemos hoje resultado. Os refugiados são resultado de uma crise de valores que as pessoas, a nossa sociedade, no mundo todo, está sofrendo. Infelizmente. Esse é o nosso maior mal. Não é crise econômica, não é crise em nenhum setor, é crise de valores. Nunca se teve tanto dinheiro como se tem hoje. Nunca se teve tanta comida como tem hoje. Mas a crise de valores faz com que a má distribuição, que uns tenham e outros não tenham. Que uns tenham muito e outros não tenham nada. E para eu ter mais, você tem que sofrer. E hoje a sua vida, para alguns, ela é simplesmente números. Os iraquianos, os sírios, os birmaneses, nada mais são do que números. Eu temo um dia da gente não dar valor ao que nós temos hoje, porque eles não imaginavam que isso ia acontecer com eles. E de repente, da noite para o dia, aconteceu. E muitos falam, deem graças a Deus. Preservem o que vocês têm. Porque nós nem imaginávamos que iríamos passar por isso. Então, deem graças a Deus. Pode passar os slides? Acho que não dá para... Temos mais 25 minutos. Vamos abrir para as perguntas, para que todos possam tirar as suas dúvidas, como havia prometido. Eu prometi que eu ia falar só 30 minutos. Falei 2 horas e 30 minutos, né? Fiquem à vontade e podem fazer a pergunta que quiserem. Pois não. Os refugiados chegando no Brasil, especificamente no Brasil, eu vejo muita gente reclamando que isso que você falou, de ficar pegando emprego, de ficar trazendo doenças, trazendo outras coisas. Minha pergunta é, o povo brasileiro, ele é acolhedor ou preconceituoso? O povo brasileiro, ele é um pouco dos dois. Mas o preconceito não é como o preconceito europeu. Você tem dois motivos de preconceito. Um, premeditado, cultural. Tem uma guerra, como acontece entre a França e a Alemanha, por exemplo, na questão de definição de cultura. O que é cultura para os franceses, o que é cultura para os alemães? E muitas guerras foram motivadas por conta dessa definição. Não, a minha cultura é superior à sua. Ok? Então você tem um motivo já premeditado, já tem algo secular, né? de longa data. E tem o outro, que não, esse não é o caso do Brasil, porque nunca teve conflito. Os muçulmanos estão desde das naus de Pedro Álvares Cabral aqui. Os navegadores de Pedro Álvares Cabral eram muçulmanos. Parte dos escravos eram muçulmanos. O nome Bahia é dado pelos muçulmanos. Bahia em português, o que significa? Nada. Bahia em árabe, por isso que você tem o H no meio, Bahia. Bahia significa terra bela. Os muçulmanos, os escravos que deram o nome de Bahia, assim como Recife, a Recife, que significa meio fio em árabe. Aqui no Brasil, o preconceito ele é devido à falta de conhecimento do outro. E isso é fácil de ser resolvido, o conhecimento. Então, quando você tem o diálogo, você já resolve esse problema aqui no Brasil. Mas a principal característica do Brasil é o acolhimento, a solidariedade do brasileiro. Porque também tem uma questão ancestral. Quase todos os brasileiros são de origem de imigrantes. E maior parte deles saíram fugidos. Os nossos pais, nossos avós,
ancestrais vieram por necessidade. Ninguém sai do seu país porque está tranquilo e ele vai... Não, está tranquilo no seu... É onde você quer morrer, é onde você quer viver, é onde você quer... Porém, os refugiados é uma outra história. Vem para cá e há uma grande solidariedade. Mas alguns setores hoje invocam esse preconceito, essa discriminação premeditada, querendo provocar, porque eles querem alcançar algo a mais. Caso do refugiado lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. O cara está trabalhando lá. Você é sírio, você está roubando emprego. O cara é ambulante, está roubando emprego de quem? O Brasil é meu país, E o cara é ambulante. Você era médico e ele veio e tomou no seu lugar? Eu não estou entendendo. Puxou seu tapete? A maior parte do brasileiro não é isso. É por isso que você viu depois as pessoas. O que acontece? É que as pessoas boas, elas são silenciosas, elas são acanhadas, elas ficam quietas. A maior parte aqui, se não todos, são pessoas boas. Acontece alguma coisa, uma pessoa ruim chega, xinga todo mundo fica quietinho. Porque a gente tem respeito, tem educação, você não vai descer no mesmo nível de que ele. E aí todo mundo fica silêncio, ninguém defende ninguém, e o cara sai como conhecido. Ele passou a fazer uma divulgação de marketing, o cara é excelente. Ele passou a ser conhecido. E todo mundo tem medo dele, porque ele pode me difamar, pode me xingar, me humilhar na frente de todo mundo. Eu não quero mexer com esse cara. Eu tenho uma pergunta, pode ser básica, mas essa guerra que está acontecendo na Síria é por causa de terras, de divisão de terras, de propriedades, e por que tem outros países também bombardeando? Rússia, por exemplo. Por quê? E o próprio governo está bombardeando as cidades, né? O governador, o líder, né, lá da Síria até jogou uma bomba química no seu próprio país. Porque toda essa discórdia é por terras, é político, é milícias. Bom, a grande pergunta é essa. No Iraque, quando os aliados entraram no Iraque, a primeira coisa que fizeram foi o quê? Buscaram por Saddam. Pegaram Saddam. Na Líbia fizeram o quê? Gaddafi. Mataram Gaddafi. Sem julgamento, sem nada. Ok? Na Tunísia o que aconteceu? Imediatamente o presidente fugiu para a Arábia Saudita. Ben Ali, né? Na Síria, o que aconteceu? Não sofreu nada, o presidente continuou lá. Por quê? Porque os dois lados queriam ele no poder. E por isso que ele continua no poder e vai continuar no poder. Porque os dois lados estão brigando por ele. Só que querem que ele atenda aos seus pedidos. Porque existe uma disputa entre os terceiros, pessoal. Porque Síria é bombardeada pela Rússia e pelo Irã. Qual o motivo disso? E por que o Ocidente ajuda os rebeldes? Por algum motivo que lhes interessa. Porém, no final, os dois lhes interessa a permanência do presidente. E ele continua e vai continuar. Só que falaram, o Ocidente falou, nós queremos você fica, mas não fica muito do lado do Irã e Rússia, fica pouco também com a gente. E os outros falaram, não, nós te damos todo o aporte, nós vamos manter você no poder e você fecha com a gente. E no final,
a riqueza, os gases, os oleodutos que passam na Síria, a Síria, e por que Alepo foi bombardeada por armas químicas e não outro país. Busque na internet, busque nas enciclopédias e tal. Alepo sempre foi um local estratégico. Até nas cruzadas, os cruzados sempre quiseram tomar, era uma questão da Europa, uma questão de honra para a Europa, tomar Alepo e nunca tomaram. Todas as cruzadas que houveram, tentaram entrar e conquistar Alepo, até hoje não conseguiram. E essa é uma questão que está engasgada na Europa, na garganta da Europa, querendo. E existe uma divisão estratégica e nós estamos assistindo isso. Uma remodelagem do Oriente Médio, do mapa no Oriente Médio. Divisão do jeito que eu falei no começo. Iraque dividido em 3 partes, a Síria também, e agora nós vamos começar a ver outros países, Egito e outros, com conflitos. E aí começa com o quê? Conflitos internos, problema de religião. Os cristãos matando muçulmanos, muçulmanos matando cristãos e tal. E aí aparece o quê? O Estado Islâmico. Quem é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico, denominado Estado Islâmico, mata mais muçulmanos do que cristãos, do que não muçulmanos. Ah, estão matando os cristãos. Mentira! O Estado Islâmico está matando os muçulmanos. A maior parte, 90% dos refugiados sírios é de muçulmanos. Estado Islâmico nada mais é do que um grupo de soldados mercenários que foram recrutados na época do Iraque. Era uma agência de segurança particular de uma pessoa conhecidíssima e recrutavam em todos os lugares do mundo, inclusive aqui, como seguranças particulares e trabalhavam. Por que eu sei disso? Porque eu participei do processo, da missão do governo brasileiro para libertar o engenheiro da Odebrecht, João Vasconcelos, no Iraque. E acabou falecendo, acabou morrendo, não porque era brasileiro, mas porque os seus seguranças estavam fardados e usando trajes de exército dos aliados. E não eram. E aí vocês já... E aí, quando se dissolveu essa agência de segurança particular, eles tinham que ir para algum lugar, porque era um exército treinado. E aí trocaram de nome. E aí começaram a vender o serviço dele. Vocês já ouviram falar de legião estrangeira? Quem já ouviu falar aqui? É uma nova modalidade da legião estrangeira. Muitos brasileiros já participaram, já passaram pela legião estrangeira. É um exército mercenário. Isso é que a gente não conhece muito, não se fala muito disso, mas isso é comum. Governos utilizarem, contratarem o serviço de exército mercenários. Isso é comum. E aí você tem o Estado Islâmico. Por que Estado Islâmico? Porque você tem, de 2001, grupo terrorista, Estado Islâmico. E eu pergunto para vocês, quem era o líder da Al-Qaeda? Al-Qaeda, quem era o grupo? Quem era o líder deles? Osama Bin Laden. E eu pergunto para vocês, o Estado Islâmico, quem é o líder deles? Ninguém conhece. Porque não interessa destacar a pessoa. Agora a discussão é do grupo, não do indivíduo. E por isso que tem esse nome, Estado Islâmico. Porque aí você engloba todos os muçulmanos. Todos os muçulmanos agora são terroristas. Nós somos 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Eu garanto para vocês, se
todos nós fôssemos terroristas, mas só para tranquilizá-los, tá? Espero ter respondido. Sim.